Olá, alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje a nossa aula é muito boa aí na sequência, né, falando sobre gêneros jornalísticos. E o tema da aula, proibir redes sociais. É uma pergunta, né? Proibir redes sociais? Não gosto dessa palavra proibição. Então vamos ver o que vai ser hoje. Ó, tema, notícia, fato e circunstâncias. Habilidade, EF69LP03A. Para você printar, caso queira acompanhar depois. E hoje, aqui do meu lado, a professora Silene, que vai ministrar essa aula. Eu vou estar no chat com vocês para acompanhar a participação de professores e alunos. Olá, professora Silene. Olá, professor Mauro. Olá, estudante, professores, professoras e todos que nos acompanham. Então, hoje nós vamos aí dar continuidade, retomar as características do gênero textual notícia, a atividade que a professora Andréia preparou aí com muito carinho para vocês. Então, vamos lá aos objetivos da aula. Os objetivos são identificar o tema central em notícias, fazer inferências sobre o fato e suas circunstâncias. E para iniciar aí, tem uma pergunta. Qual é a função social da notícia? E no contexto aí nós vamos relembrar aí essas características. Então, 1 minuto, eu quero saber, qual é a função social da notícia? Então, sistematizando o gênero textual notícia. Então, notícia. Relata fatos que estão ocorrendo na cidade, no país, no mundo. Tem o objetivo de informar o leitor com exatidão. Mesmo tendo a pretensão de ser neutra e confiável, traz em si concepções, princípios e a ideologia dos órgãos de imprensa que a divulgam. Ou seja, a notícia precisa ser neutra, mas quem transmite a notícia normalmente coloca ali as suas características, suas observações e seu pensamento. Bom, no jornal impresso, num portal jornalístico da internet ou em outras mídias, as notícias aparecem de acordo com o grau de relevância, das mais importantes para as menos importantes. Para chamar a atenção dos leitores, algumas notícias se iniciam com uma manchete bem objetiva, com o verbo sempre no presente e seguida de um lead, que é o primeiro parágrafo. Então, lead, que também é em inglês, né, pode encontrar dessa maneira, é o parágrafo que contém as informações básicas sobre o fato noticiado. É o que ocorreu, envolve quem, né, como, quando, onde e porquê. Então, são os elementos básicos de uma notícia. Temos aí uma notícia, né? Essa notícia, ela está no Jornal do Joca, edição impressa de outubro de 2020, na seção, né, o caderno Giro pelo Mundo, edição 58, e está lá algumas das principais notícias dos últimos 15 dias. Então, um jornal que tem um período de publicação. Olha o texto. Rede social segue funcionando nos Estados Unidos, ao menos até novembro. Vamos aí para as questões a respeito desse texto. Vamos lá, colocar na tela para vocês as questões e verifiquem. Primeira questão aí. Chamamos de manchete o título da notícia. Ela tem uma função muito importante no jornal, pois ao mesmo tempo que resume o fato, ela deve chamar a atenção do leitor. Lendo apenas a manchete que nós lemos lá sobre proibir ou não as redes sociais, é possível compreender o tema central do texto? E a segunda pergunta. Segundo a notícia, o que está acontecendo com a rede social nos Estados Unidos? Deve ou não ser proibida? Já que nós estamos aí verificando esse contexto, tem uma pergunta para vocês aí, vou dar alguns segundos, mas somente para reflexão. Então, a próxima pergunta na tela, eu vou colocar na tela, por favor, então aparece para vocês. Na sua opinião, as redes sociais devem ser proibidas, fiscalizadas ou controladas pelos países? Justifique sua resposta. Então, pense aí, por quê? Deveria ou não? Bom, e esse contexto é interessante também, seria, no caso, você conversar com o seu professor de história. E hoje, então, foi um pouquinho, nós falamos um pouquinho sobre manchetes, sobre a lead, quais são o que precisa aparecer na lead, e vamos fazer essa retomada. Esse momento acabou, mas aí o que nós vimos hoje? Falamos então sobre o que é lead,
o que é manchete e qual o contexto. Na tela aí para vocês aí uma imagem sobre o contexto de redes sociais. E pensem, será que deve realmente ser proibido ou não? Fica aí o gostinho para vocês falarem sobre esse contexto e conversar até com outros professores. Então, professor Mauro, muito obrigada a todos.